Alô. Presidente, vereadores, boa noite. Boa noite aos profissionais de educação, aos funcionários da Prefeitura de Valença que estão presentes nessa casa de hoje. A cada dia aumentamos a presença nessa casa. Primeiramente, presidente, em nome dos profissionais da educação em particular, mas dos servidores em geral, nós queremos agradecer a Vossa Excelência, os vereadores, pela iniciativa da audiência pública. Na verdade, essa audiência pública era para estar acontecendo em 2012, mas aqui numa polêmica interna foi negada a audiência pública. Eu discordo do vereador Naldo quando ele diz que a gente não tem que ter paixão. Muito pelo contrário, a política vem lá da polis, né? Platão, a Grécia, né? Os debatedores iam para a praça pública, chamado Ágora, e lá eles faziam um debate com toda a paixão. Então, portanto, essa é uma casa de política, essa é uma casa de paixão. E não poderia ser diferente. A outra coisa, senhor presidente, senhores vereadores, plateia, esse debate aqui já vem acontecendo sucessivos debates e nós queremos fazer uma autocrítica, porque nós sabemos como funciona o regimento dessa casa e quando a gente está do lado de lá, a gente não pode se manifestar. Mas a gente não tem sangue de barata e a gente não se submete a nenhum tipo de imposição caluniosa de quem quer que seja. De quem quer que seja. E nós queremos dizer a Vossas Excelências que esse debate tem que ser reivindicado aqui, vereador Genário, que tem que ter um técnico. Nós achamos que esse debate é técnico, é político e é jurídico. Porque se a gente for cair na armadilha do técnico, cria-se uma cortina de fumaça para encobrir a realidade que foi estabelecida desde 2010 com a criação do Prédio Valença. O Prédio Valença em 2010 já nasceu de forma excludente, já nasceu de forma antidemocrática. Nenhuma servidora, nenhum servidor da Prefeitura de Valença foi sequer comunicado da existência do Prédio Valença. Muito pelo contrário, foi feito na surdina, nas escuras, e em 2012 a lei número 160 repete a mesma tragédia. Bem, eu vou tentar dividir a minha fala em três partes. Primeiro, sobre a lei 160. Sobre a mensagem que encontra nessa casa. E vou ter como referência nesse debate, na primeira parte do debate, o parecer exarado pelo vereador Zan. Porque o parecer exarado pelo vereador Zan, ele é importante, assinado pelo vereador Zan, porque ele trata, ele vai no cerne da questão. O vereador Zan, o parecer exarado pelo vereador Zan, no dia 16 de abril de 2014, portanto esse ano. Vou pegar trechos do parecer do vereador Zan e convidar o vereador Zan para vir para esse debate. Provocar os vereadores para nós virmos para esse debate. O vereador Zan diz o seguinte: com relação aos acordos propriamente ditos, os mesmos estão renegociando parcelamento e reparcelamento de débitos já existentes que estão em atraso, gerando uma bola de neve, desequilibrando o regime da Previdência e colocando em risco a aposentadoria e demais benefícios que os servidores públicos municipais fazem jus. Ainda no parecer exarado pelo vereador Zan, o vereador Zan coloca uma questão que para nós é muito importante, muito importante. Em relação ao parcelamento do débito patronal em até 240 parcelas, e não em 6 meses, contraria o artigo 98 da Lei Complementar 160 de 2012, reestruturação do regime próprio. Tal dispositivo diz
que as dívidas surgidas após a publicação da referida lei poderão ser objeto de acordo de parcelamento através de termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários, porém devem ser obedecidas as condições básicas estabelecidas, entre elas o parcelamento em até, vereador Genário, 60 parcelas mensais iguais e sucessivas de acordo com a lei. E ainda mais, o parecer do vereador Zan traz à luz para a gente esse debate, porque as contradições terão que ser explícitas. Porque na política a gente vive de contradições, né? O vereador Zan diz o seguinte, que, portanto, preste atenção, portanto, o parcelamento e o reparcelamento proposto em até 240 meses contribuirão ainda mais para o desequilíbrio do pré-valença, como já dito, e colocarão em risco a aposentadoria e demais benefícios dos servidores públicos municipais, se considerarmos que o Ministério da Previdência determina que os repasses sejam feitos no menos prazo possível, visando a capitalização do Instituto de Previdência. Para nós, vereador Zan, esse parecer coloca o debate na seguinte condição: o que mudou nessa casa de abril para cá? A mensagem do Executivo, ela, além de ser perigosa, vereador Dodô, ela é ambígua. Por quê? Ele manda a mensagem dizendo o seguinte: revoga as disposições e contratos. Ou seja, revoga a lei e introduz um parcelamento em 20 anos. Porque as pessoas estão vindo aqui para a tribuna e falando 240 parcelas, são 20 anos. Bem, sabe o que vai acontecer? Essa mensagem abre a porta, porque não foi o prefeito Álvaro que começou isso, foi o prefeito Vicente Guedes, com a ajuda da maioria aqui dentro, com a liderança do vereador Naldo, com a votação de vários aqui, que foi o primeiro a parcelar o pré-valença antes que o pré-valença tivesse um ano. E pegando a ata, vereador Zan, do debate que aconteceu nessa casa aqui em 2012, quando Vossa Excelência defendia aqui nesse plenário a audiência pública, e o vereador Naldo contra, e o vereador Naldo ganhou por maioria, um dos argumentos usados pelo vereador Naldo, que não precisava de audiência pública. Para que audiência pública? E o vereador Naldo, de novo, usando a tribuna nessa casa, usa dos mesmos argumentos. Então nós queremos dizer o seguinte, vereador Genário: Vossa Excelência tem razão quando vem para essa tribuna e defende que é um escândalo tentar impor sobre uma lei complementar, uma lei ordinária, para casuisticamente obter uma maioria provisória para destruir a previdência dos servidores. Vou repetir: destruir a aposentadoria dos servidores. E mais, a lei 160, usada do casuísmo que o prefeito atual está utilizando, significa o seguinte, vereador Zan, que abre a porta para comprometer as contas, de acordo com o vosso parecer, nos próximos 20 anos, ou seja, 5 mandatos de prefeitos consecutivos, e abre a porta, vereador Marcelo, para que o próximo prefeito olhe para trás e diga o seguinte, vereador Genário: não, os de trás não fizeram, por que eu vou fazer? Eu vou prorrogar por mais 20, 40 anos e vai falir a Previdência de Valença. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é a lei. A lei 160 é antidemocrática. Sabe por quê, pessoal? Porque o presidente ou o diretor executivo do Prédio Valença é nomeado pelo prefeito. Portanto, todas as confissões de dívidas que passaram nessa casa foi de comum acordo do executivo com o diretor do Prédio Valença. Mas o diretor do Prédio Valença era aqui para defender a aposentadoria e os direitos dos servidores.
o acordo assinado entre o presidente do Prévio Valença e o prefeito municipal de Valença vai lesar todos os funcionários da Prefeitura de Valença. Por quê? Porque o artigo 98 da lei não garante a democracia e nós defendemos que a lei tem que ser alterada assim. Nós defendemos que o presidente do Prévio Valença, como acontece na Caprem em Porciúncula, como acontece em várias outras previdências próprias, seja eleito pelo servidor. E o servidor tenha controle da transparência da Previdência para não ser essa caixa preta aqui do Prévio Valença. Essa caixa preta do Prévio Valença. E quero me reportar também a fala de quem usou a tribuna. Porque se o presidente do Prévio Valença, mediante essa crise, chama-se Carlos Augusto, e esse debate do pseudo-técnico, trouxeram aqui o seu Juarez. A primeira fala do seu Juarez foi a seguinte: que se a Previdência quebrar, quem assume a aposentadoria é o Tesouro. É verdade, a lei diz isso. Mas, se essa é uma casa de política, se essa é uma casa de paixão, se essa é uma casa, vereador Celcinho, que o trabalho do senhor é um trabalho político e correto e honesto que eu respeito, se essa é uma casa de paixão, se essa é uma casa de política, como pode um senhor vir aqui, que o seu Juarez, que teve as suas contas rejeitadas pelo Prévio Valença pelo Conselho Fiscal? Que técnico é esse? Como pode o senhor Juarez vir aqui e estar respondendo 2 inquéritos civil-policial, um na época do IPREVALE, no qual o dinheiro sumiu, o inquérito civil-policial 62/2002, de 31 de 7 de 2002, e também as contas do senhor Juarez não aprovadas em 2011, em 2012, em 2013. Esse é o técnico que a gente precisa? Esse é o homem que vai resolver o problema do Prévio Valença? Bem, esse senhor não representa ninguém, não representa os servidores, está a serviço do que é escuso, está a serviço do que é orgulhoso, está a serviço do que vai se tornar e já está se tornando um balcão de negócio sujo, que é a vida dos servidores da Prefeitura de Valença. A terceira coisa que a gente quer falar sobre a lei. A lei, o CEP vem denunciando essa história desde a fundação. E com a mudança da lei, em 2012, o CEP tinha ficado de fora da primeira lei, do assento, e em 2012 abriu o assento do CEP. Em 2012 nós fizemos uma assembleia no mês de novembro e elegemos em assembleia, com ata, com livro de presença, a professora Estela Beira e a professora Andréia Modesto Leal, para ocupar o Conselho da Previdência. Sabe que dia que eles ocuparam? Nunca. Sabe por quê? Porque o diretor do Prévio Valença recebe ordem do prefeito e a caixa preta não pode ser aberta. E primeiro foi a tragédia, e agora é a farsa, vereador Naldo. É a farsa. O vereador doutor, na véspera lá da festança, da pagelança, dos prédios que vieram em Valença, lá no Hotel Palmeira Imperial, né? Coquetel, Regabó, né? Disse aqui na tribuna que foi informado que o CEP não poderia ir no Regabó. Óbvio que nós não iríamos no Regabó. A gente vai no Regabó na casa da categoria. Que o CEP não iria no Regabó porque o CEP não elegeu. Mentira, calúnia. Nós negamos. Por favor, conforme na vez passada. Vou tentar concluir. Vou te dar 5 mais 5 minutos para você da vez, da mesma forma que a gente deu para o Juarez. Ótimo. No dia de 23 de setembro, porque a nossa preocupação com relação à Previdência não é uma preocupação qualquer, é uma preocupação concreta, real. Nós fizemos um seminário sobre Previdência Pública no Clube dos Democráticos e trouxemos 2 técnicos, Dr. Érico Corrêa do Rio Grande do Sul e o
temos um seminário aqui ao lado com mais de 120 profissionais de educação, com lista de presença assinada e lavrada em ata. E ao final, o sindicato e a Assembleia, que é soberana, referendou os nomes para o pré-vivalência da professora Ana Cristina Valadares e de novo da professora Andréa Modeste Leal. Encaminhamos o ofício no dia 24 de setembro, cópia para o pré-vivalência. Até hoje, até agora, o pré-vivalência não só respondeu o nosso ofício contestando ou não, exigimos ata, até porque o sindicato, como esse plenário é soberano e a gente respeita, governador Fábio Antônio, as nossas assembleias são soberanas. Por que não querem que nós sentemos no conselho do pré-vivalência? Para tentar começar a concluir, uns questionamentos que são importantes que nós façamos aqui nessa mesa, nessa tribuna de hoje. Primeiro, alguma ou algum de vocês foi convidada para alguma assembleia do pré-vivalência para prestação de contas? Não. O pré-vivalência já passou para o seu legítimo uso. Quem mantém o pré-vivalência são os servidores. O pré-vivalência já passou para vocês algum tipo de informação sobre a vida financeira do pré-vivalência? É uma caixa preta. E o vereador Ronaldo tem posição. E eu queria fazer um apelo a alguns vereadores. Eu queria fazer um apelo ao vereador Celcinho, que é um homem honrado, que é um homem honesto, que faz trabalho de base. Vereador Celcinho, se essa casa aqui aprovar parcelamento da Previdência em 20 anos, eu espero que nós estejamos vivos para ver a maior tristeza dessa cidade, que vai ser a desgraça desse povo. Nós esperamos que Vossa Excelência, um homem honesto, correto, batalhador que é, eu acompanho lá, minhas irmãs moram lá no bairro, as pessoas gostam do senhor, porque o senhor é um homem honesto, não caia nesse engorro, não caia nesse engorro. Queria fazer um apelo também ao vereador Fábio Antônio, que é independente, que é um sujeito que eu conheço desde criança, que é um vereador honrado, que pense que essas pessoas, se esse crime for aprovado aqui, as pessoas irão passar por enorme necessidade. Vereador Zano, vou fazer apelo, porque eu entendo que o parecer exarado pelo vereador Zano é a posição política do vereador Zano. E óbvio que nós não iremos nos decepcionar. Porque mais do que soldados, nesse momento, a gente precisa de capitães. A gente precisa de gente que combata junto com os servidores e que não deixe essa ignomínia prosperar. Bem, presidente, para encerrar, nós queríamos, por último, dizer o seguinte: para nós, esse debate é técnico, político e jurídico. E juridicamente, nós iremos, como um sindicato autônomo, tomar as nossas posições. Porque se isso aqui se perpetrar, vereador Genaro, se essa manobra que está se urdindo aqui se perpetrar, a vida dos servidores municipais de Valença que vão se aposentar está comprometida nos próximos 40 anos. Bem, eu queria agradecer ao vereador Dodô, eu queria agradecer a todos os vereadores dessa casa, eu queria dizer a Vossas Excelências que eu também não tenho problema pessoal com ninguém. Aqui dentro ou lá fora, eu olho no olho de cada um e trato as pessoas com o devido respeito que elas merecem. Agora, política não se faz, porque lá no Platão, lá na Grécia Antiga, tinha o Platão e os sofistas. E os sofistas eram falsos proclamadores de determinadas verdades que, na verdade,
política com paixão e queremos morrer fazendo política com paixão. Eu não sou técnico, eu sou um professor de sociologia da rede estadual, eu sou um militante do movimento social, eu sou um dirigente dos sindicatos profissionais de educação, eleito pelos meus colegas em todo o estado do Rio de Janeiro, e na minha história de 30 anos de luta, a minha vida, vereador Dodô, vereador Gerardo, eu vou concluir, pode ser virada de cabeça para baixo, pode abrir o meu sigilo bancário, pode abrir o meu sigilo fiscal, pode quebrar o meu sigilo telefônico. Eu não sei se todos podem fazer isso aqui. Eu não sei. Obrigado. Vereador, algum vereador vai querer fazer alguma pergunta? Vereador não. Danilo, boa noite. Boa noite. Você iniciou no teu discurso. Permite que eu fique sentado? Claro, do jeito que você quiser. Obrigado. Você iniciou seu discurso já dizendo que os comentários que eu fiz, né, com relação à paixão não deveriam ser colocados como atos esquecidos. Não disse isso, eu disse que a política se faz com Se você paixão. puder eu falar, se você ficar... Desculpa, eu ouço. Se você puder rebater no final, é melhor. Não, desculpa. Quando eu me referi a isso, eu me refiro à paixão, eu acho que ela tem o mesmo sentido e sentimento. Então, como você tem, às vezes, até um poder de criar um certo terrorismo, a palavra correta para você, eu nunca posso dizer que você não cria terrorismo. Você tentou estudar a lei da noite para o dia, acho que foi muito bom, você buscou conhecimento para poder vir aqui me dizer até coisas assim que estavam fora da lei, e que são inverdades. Você há de corrigir o que você falou, porque quem era líder do Vicente Guedes, nomeado oficialmente, quem o Danilo sempre reivindicava para falar com o Vicente, era o vereador Pedro Graça. Então eu não estou aqui para buscar quem é mentiroso e quem não é mentiroso. Outro detalhe, você falou com tanta emoção com o nome do Juarez, que até mencionou que o Juarez foi o presidente do Imprevale. Acho que Vossa Excelência esquece até quando o Imprevale existiu. Eu não me recordo nem de conhecer o Juarez. O Juarez nem era formado na economia. O Imprevale foi criado em fevereiro e foi findado em novembro e criou um grande processo que está cabendo, vamos dizer assim, a apropriação do espólio da pessoa que criou o Imprevale. O Imprevale foi um fracasso. Agora, quanto à criação do prévio, que você disse que ninguém foi consultado, eu também volto a discordar. Porque eu participei aqui da reunião e teve aqui, se não me engano, 18 servidores. Eu me lembro de 2. Eu gostaria até que ela desse esse depoimento. Primeira, que ela fazia parte do sindicato, chamava a esposa do ex-vereador José Otávio. Ela esteve presente na criação do prédio, juntamente com 2 técnicos da UFRJ, e vieram aqui apresentar que, aprovando o prédio e o pré sendo tocado com seriedade, era e é extremamente viável. Talvez você não queira passar informações que são precisas e importantes para vocês, mas não volto a dizer que quando você entra nos vereadores, entra já querendo que o vereador defina o voto e ainda tenta constranger um vereador que dá um parecer que não abriu, sendo que se você abriu o demonstrativo hoje, a realidade dos repartos do
Então, se o vereador Zan quiser votar pela matéria, é porque ele reconhece que o prefeito está procurando se acertar. Agora, criar um terrorismo em cima de um parcelamento, dizendo que vai comprometer os aposentados e pensionistas, isso é uma pura covardia. Eu pergunto, com essa exceção que o Marcelo deve estar trazendo aí uma pessoa, se existe algum aposentado ou pensionista que não esteja recebendo o salário em dia. Eu pergunto que nós temos pensionistas aposentados e licenciados por motivo de doença que estão recebendo em dia em cima do repasse do patronal. Agora, outra coisa que eu quero que você entenda, que você pegou a carona no discurso de ontem, quando você faz referência à revogação da lei 160 pela atual mensagem 02, que estava tramitando na casa desde a segunda mensagem. Aquilo ali, companheiro diretor, o senhor é formado, e deva ter várias pessoas formadas, aqui eu também vejo, até o Felipe, o Genaro. O direito não é uma ciência exata, eu já disse isso. O entendimento da legiferante que elaborou a mensagem é que pode sim, por lei ordinária, fazer aquela alteração, referendar o acordo entre o CAD e o município e o prévio. Quem referendou primeiro, e ele não disse isso, foi o Conselho Administrativo composto por 8 membros, porque senão não teria chegado nem na casa, não teria se transformado em mensagem. Só o CAD, o Conselho que acompanha as fiscalizações, as ações do prédio, além da Câmara, que é o órgão externo, existe o Conselho que é formado por servidores. E na alteração da Lei 160, Fábio Antônio, a grande foi a pedido do próprio, que a gente incluísse pessoas do ZEC para fazer parte do Conselho Administrativo. Pediu a lei pessoas do SINCER e que dividisse ao meio as indicações do cargo de direção do prédio, que é uma autarquia que tem poder financeiro e administrativo e não é atrelado ao prefeito, diferente do que você falou, porque se fosse fundo de previdência, seria atrelado à administração. Como é a autarquia, ela tem independência financeira e administrativa, companheiro. Você confunde, porque a tua voz, como de fato você é uma pessoa que eu vejo pela televisão andando, e também quero deixar no final muito claro que o meu imposto de renda, a minha vida pode ser revirada, você vai encontrar alguns registros de ocorrência, mas são coisas de homem, foi coisas criadas dentro desta casa de leis. Eu não tenho problema igual com transferência também não, tanto que meu imposto de renda é declarado e lá consta um só patrimônio que eu tenho há mais de 10 anos e um veículo. Isso não importa aqui na discussão, mas como você veio aqui mirando a flecha para mim, eu gostaria só que você me respondesse o seguinte: tecnicamente falando, senhor Danilo, qual é o prejuízo legal que esse parcelamento for aprovado? Qual é o prejuízo legal que trará aos servidores públicos municipais de Valença? Primeiro eu quero dizer ao senhor que terrorista... Eu vou voltar com a palavra, primeira pergunta. Tá? Primeiro eu quero dizer ao senhor que terrorista é quem coloca bomba em banca de jornal, que mata a criancinha, e isso eu não faço não. Isso eu não faço. Isso é terrorista. Eu sou um professor de sociologia da rede pública estadual. Não parece, mas o que parece é, o que parece não é, né? Então, a segunda coisa que eu queria dizer ao senhor é o seguinte, e dialogar com o plenário. Olha, Você acha que o vereador Zan, autor do parecer, se o autor não fosse
vereador usando esse parecer, se fosse Vossa Excelência, para mim ia seguir como referência, ou se fosse Vossas Excelências, porque tem um parecer exarado. O parecer está exarado, e o que mudou de lá para cá? Eu digo o que mudou. O que está se perpetrando aqui, que Vossa Excelência está comandando, que é destruir a aposentadoria dos servidores municipais em 20 anos. Porque se Vossa Excelência fosse servidor municipal, se Vossa Excelência dependesse do salário da aposentadoria da Prefeitura de Valença, eu tenho certeza que Vossa Excelência não estava fazendo isso, porque é irresponsabilidade de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem voraz. Vossa Excelência é um homem voraz. Porque a voracidade de Vossa Excelência, porque a voracidade de Vossa Excelência, a voracidade de Vossa Excelência está colocando em risco a vida de milhares de servidores da Prefeitura de Valença. Mas Vossa Excelência não está preocupado com isso. Sabe por quê, vereador? Que daqui a 20 anos Vossa Excelência não está se aposentando. Então eu respondi, Vossa Excelência. Respondi a Vossa Excelência. Você não respondeu nada. Respondi sim. Não respondeu nada. Eu falei, tecnicamente falando, você usa novamente a emoção. E digo também que eu não vou 20 anos para me aposentar, não. Eu tenho 2 anos para me aposentar. Tenho uma tribo igual a você. Outra coisa, ô companheiro, não há, o que a gente está se discutindo é o parcelamento. Uma dívida que não, em momento algum, ninguém mencionou que ela foi deixada parte pelo prefeito Vicente, parte pelo prefeito Luiz Fernando, parte pelo prefeito Paulinho da Farmácia e retornou para o alvo. Agora, se Vossa Excelência enxerga que, aprovando os 240 meses, nós estaremos botando em risco, que eu acho que é um puro terrorismo psicológico. Se você tem a possibilidade, e aplicado já no Banco do Brasil 20 milhões e 300 mil reais, a possibilidade de aumentar esse parcelamento, aí entra o discurso do Juarez, mas se não pagar, o município absorve. Aí Vossa Excelência entra dizendo, se o município absorver, não pode fazer investimento, não pode fazer tratamento de doença, mas se aprovar em 60, pode fazer, ou não vai ter o mesmo rombo que terá se aprovar em 240. Eu acho que você está equivocado, porque se você tem um parcelamento em 60 meses e paga 251 mil, e tem uma proposta de um parcelamento de uma dívida que não é exclusiva do atual prefeito, e terá, e vem para 51 meses, você terá de economia 180 mil. Correto? Isso será, para isso, não serve para ser aplicado no saneamento. Só serve quando a matéria inversa, quando é que o prefeito vai assumir se o instituto quebrar. Eles pensam até na quebradeira. Outro fato, quando se alterou a lei 160, lá existem 3 diretores. Os diretores, primeiro eu quero diferenciar com o doutor Danilo, a diferença de autarquia. Sou doutor, não sou professor da rede pública estadual. Desculpe, ao professor Danilo, a diferença. Sou excelência. O senhor conseguiu, eu costumo chamar sempre assim. Simples profissional da educação. Excelência é Vossa Senhoria. Você lembra bem, autarquia e fundo tem diferenças. O nosso regime é autarquia. A autarquia tem independência financeira e administrativa. Para que atendesse a exigência desse senhor e de várias pessoas, na mensagem 60 veio a divisão dos cargos de chefia. Ou seja, 3 efetivos e 3 não efetivos. Lá existe, na direção do prédio, 3 servidores efetivos de carreira. Ponto. Um fato. Por que Vossa Excelência, ao tentar dizer que o parecer do vereador, novo vereador Zan, não pode mudar? Quantos
ignorante ou então está desinformado. Porque ele mente, e desinformado também seja, porque consta que o diretor do prédio recebe 4.500. Na verdade, não é mais 4.500. E você colocou isso no teu Facebook. Então, lá ele diz uma coisa, que ele diz outra. Na verdade, os secretários, tanto da Câmara, os diretores, secretários e diretores de sede, é um salário só. De sede, o diretor do prédio é um salário só. Então, quando ele propõe ainda que a gente é um fato de discutir, não seria hoje, que o presidente do prédio, alterando a Lei 60, seja indicado pelos profissionais, pelos servidores. Obviamente que eu apoio agora a ideia, mas nós não estamos discutindo isso, e ele faz uma reforma geral na Lei 60, como se aquilo ali fosse a opinião já definida de todos. Na verdade, ele não passou o que ele pretende reformar. Ele joga no vento, vende o peixe dele e pega quem quer. Eu não tenho nada contra ele, eu acho que ele faz o papel dele maravilhoso. É um papel aqui importantíssimo demais. Mas se ele pode dar essa oportunidade à Câmara também para recuperar o CRP, que é o Certificado de Registro Previdenciário, não é só para ter o CALC, não, porque o CALC são 14 itens para ter o CALC. É simplesmente para que corra atrás da compensação previdenciária que você nunca mencionou. O que é a compensação previdenciária? Quem contribuiu com o INSS antes da criação do prédio, esse dinheiro tem que ser estornado para o prédio, e com isso o prédio será municiado financeiramente. Agora basta que se mova, basta que tenha o CRP, ou vocês querem matar o prefeito para poder ter aí o ano que vem mais um ano de batalha, que em março já teremos aqui a discussão, em maio do reajuste e da perda salarial que o prefeito honrou nos 2 anos anteriores, concedendo 6,5 e 6,5 vezes no ano seguinte. Você não enfrenta os problemas como deveria ser enfrentado com seriedade. Você enfrenta o problema e confunde a cabeça de quem quer, não de todos, dizendo que isso é um bicho de 7 cabeças. Seria um bicho de 7 cabeças se a gente não tivesse essa dívida confessada. Já que a gente tem a dívida confessada e assinada pelo mesmo auditor que você disse que processou o Juarez, mesmo auditor, o mesmo, esse auditor só serve para punir o Juarez e para confessar a dívida não vale. Se temos uma dívida confessada e um prédio diferente de São João de Meriti, onde a realidade é outra, jamais a lei fala em aumentar o repasse de vocês. Vereador, resposta a pergunta, por favor. Pedro, desculpa. Não, eu tenho vontade de falar. Pode a pergunta, por favor. Presidente, Está pedindo, não pedindo, não tinha que ter eu vou fazer outra pergunta. Você conhece alguém, senhor diretor, aposentado ou pensionista, que esteja com salário atrasado, com exceção desse caso que o Marcelo apresentou hoje? Você conhece alguém? Primeira coisa que o vereador, na matemática do vereador Arnaldo, eu não sou professor de matemática, eu sou professor de sociologia, mas eu estudei estatística, então na matemática eu sou fraco. Mas a matemática do senhor é o seguinte: a prefeitura tem 20 bilhões de crédito, vereador Celcinho, no mercado financeiro, mas deve 13 bilhões de reais. Vamos fechar essas contas? Vamos ver se essa conta fecha? Vamos ver se essa conta fecha? Essa conta, como é que vai fechar essa conta? Tem mais, o vereador Arnaldo, eu também entendo, vereador Arnaldo, eu compreendo que não dá para entender quando, vou repetir, vereador, porque lá na Grécia Antiga, né, o senhor seria um grande sofista, porque o senhor é sofismático. O discurso do senhor não se sustenta, porque o senhor não perde os argumentos. Porque o que está em jogo aqui, vereador Arnaldo, e o relatório
Porque tem que garantir, e nós defendemos isso, é óbvio que nós não temos mandato, eu não sou 13º vereador, coisa nenhuma, eu sou professor de Sociologia da Rede Pública Estadual. Se a lei não for reformada, abre-se o precedente para que a aposentadoria dos servidores da Prefeitura de Valença quebre. É isso. Então, agora, o vereador Naldo quer saber se eu conheço alguém que está sem receber. Vereador Naldo, o CEP, como o senhor bem disse, por que o senhor não se refere a isso? Explica para o plenário, estou te respondendo, explica para o plenário por que 2 vezes o CEP fez assembleia e indicou pessoas para o conselho e até hoje não tomou posse. Por quê, vereador Naldo? O senhor sabe me dizer que autarquia é essa que o diretor-presidente é indicado pelo prefeito? Onde está essa autonomia? Cadê essa autonomia? Cadê a autonomia? O que nós defendemos, vereador Naldo, eu acho que o senhor vai concordar com o que eu vou dizer do senhor. Eu espero que o senhor concorde. Eu tenho certeza que o senhor vai concordar. Nós defendemos que esse cargo seja eleito entre os servidores. O senhor é contra a eleição? O senhor é contra a democracia? O senhor é contra? Porque se o senhor não é contra, o senhor vai ajudar na elaboração da mudança dessa lei. Nós defendemos que todo servidor tenha controle sobre a Previdência, ela seja democrática e transparente, não essa caixa preta que é o Prevalence, no qual o senhor politicamente contribui com isso. Danilo, eu vou te dizer uma coisa aqui um pouco mais baixa para você entender. Você procura me ofender, não vai me ofender nunca. Você não consegue. Não estou ofendendo. Eu acho de ideia. Ofendendo se eu estivesse xingando o senhor, se eu estivesse caluniando o senhor. Não adianta discutir com você. Vou voltar ao assunto. Você sabe que existe no regime próprio a chamada paridade dos servidores que ingressaram no serviço público até o ano de 2003, correto? Essa vantagem, a paridade e ainda a integralidade, essa vantagem, senhor Danilo, você acha que ela é um ganho para quem é do regime, quem é da Previdência própria? Acha porque no regime geral do INSS não tinha essa paridade para que os servidores ingressados no serviço público antes de 2003. Hoje tem a paridade e você não comenta da paridade. Você não comenta e eu gostaria de saber o que você acha da paridade, da integralidade para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 2003. Essa é uma excelente pergunta, vereador. Não sei se o senhor sabe, o senhor deve saber, o senhor é um homem muito bem informado, é uma autoridade, que a luta pela paridade, pela integralidade dos trabalhadores do serviço público, nós fizemos lá antes da Constituição de 88. Então, a paridade com integralidade é uma conquista consagrada de lutas de trabalhadores que fizeram greve, que apanharam da polícia, né, que enfrentaram, que lutaram e conquistaram na Constituição de 88 uma vantagem fundamental, que é a paridade com integralidade. Óbvio que nós defendemos a paridade com integralidade. Agora, numa previdência que vai falir, que vai quebrar, que tem uma dívida de 13 bilhões de reais, que tem calote atrás de calote, nenhum trabalhador da educação vai ter paridade com integralidade. Sabe por quê, vereador Naldo? Nós temos um plano de cargo de salário da educação, que ele se move de 2 formas: vertical, por formação, e horizontal, por tempo de serviço. Então, estou vendo aqui a professora Andréia Modesto Leal, por exemplo, né, lá atrás. Ela, quando ela chegar no final da carreira dela, ela vai chegar no nível 9, no máximo. E quando ela se aposentar, tudo aquilo que for dado para o pessoal da ativa vai garantir a paridade, porque tem que dar para o aposentado. E a integralidade do jeito do salário final dela. Agora, uma previdência que está sendo o que está sendo urdido aqui, né, que Vossa Excelência está defendendo, que parcela em 20 anos a dívida da prefeitura. Bem, quem vai ter paridade de integralidade?
desse país. Eu posso falar isso, posso provar. Eu então não entendo. Se você brigou e lutou, você lutou e brigou à toa. À toa? Por quê? Isso só vem ser introduzido na lei, na aprovação nossa da questão do prédio. Existia paridade e integralidade no INSS? O regime geral. O senhor está desconhecendo a história. Existe, senhor. Se a luta de vocês foram lá atrás, enfrentaram a polícia, enfrentaram o governo pela paridade e integralidade, existia essa paridade e integralidade no regime geral, que é o INSS? Não. E outro fato importante, se as pessoas que eram regidas pelo regime geral, ou seja, pelo INSS, ela, pelo contrário, além dela não ter paridade e integralidade, ela tinha e tem fator previdenciário, que é na aposentadoria. Se você ganha 4 mil, na aposentadoria do mundo perde 40%, você vem a 2.600. Se você é do regime geral e é admitido no concurso, entrou no concurso, entrou no governo antes de 2003, se você ganha 2 mil, se você aposenta, você vai ganhar 2 mil. Se você tiver aumento, o pessoal da ativa terá aumento pessoal inativo. E outro fato marcante, principalmente para o CEP, que eu quero te voltar a fazer a pergunta, porque o PREV, ele vive em função de arrecadar. Isso é muito melhor que o PREV sobreviver e você não jogar praga, que a tua mania é jogar praga. Você é um jogador de praga. E jogar conversa, que eu vou investigar minha mãe, porque não, eu não vou fazer isso, eu não vou preparar você. Você tem experiência. Vamos fazer uma boa, eu tenho 30 minutos para falar, eu outro expediente é 4 horas. É 4 horas. Tem 30 minutos, eu tenho que respeitar os vereadores, nem não. Com certeza, já estou me cobrando, amigo. Você não está vendo que vereadores cobrando. Por favor, conclua que tem outros vereadores para falar. Eu estou fazendo perguntas, professor. Não há prazo para isso. O senhor sabe, e vou dizer aqui mais um pouco a você e fazer uma pergunta da Nil. Se a Câmara aprovar o parcelamento 240, o qual eu defendo, porque eu vejo que não há nenhum tipo de risco, e eu vejo aqui tantos e tantos funcionários, e você acha que eu teria a coragem de votar numa questão que iria trazer prejuízo para várias pessoas que estão aqui dentro? Sim. Acho. Então continue achando que você vai chegar onde eu quero. Vossa Excelência tem que entender que, com a aprovação desse parcelamento, os repasses do patronal e o repasse do servidor continuam lá. O do servidor, ele já é descontado no RH. O RH já encaminha isto para o regime próprio. Correto? Se a gente aprovar, pergunta, se a gente aprovar as 240 vezes, e se o prefeito atrasar esse parcelamento de 240 vezes, qual é a sanção que o prefeito sofre? O senhor está me perguntando ou o senhor está fazendo uma elaboração? Perguntando. Não, eu entendi que eu achei que o senhor estava fazendo uma elaboração. Não, uma pergunta. Então, vereador Ronaldo, veja bem, Vossa Excelência, por mais que já está em meia hora, eu posso ficar com o senhor aqui até amanhã no debate, eu sou bom de debate. Então vamos lá. Vossa Excelência está insistindo com sofisma, né? Vossa Excelência é sofismático. Vossa Excelência está insistindo em levar a aposentadoria do servidor da Prefeitura de Valença para falência, porque quer e defende que a dívida da Prefeitura, dos prefeitos, não é só do prefeito Álvaro, né? Óbvio, que a dívida dos prefeitos seja feita em 20 anos. Em 20 anos. Bem, em 20 anos não tem paridade, não tem integralidade, e a tragédia de São João de
decidir, vai ser em Valença. Né? Uma diferença enorme de orçamento e tal. Qual é a resposta? Qual é a sanção que o prefeito sofre? A sanção que o prefeito deveria sofrer, se o senhor encabeçasse, por exemplo, nessa lei aqui, no artigo 98, por isso nós defendemos a mudança no artigo 98, que o vereador Marcelo, aquele prefeito que descumpriu o que determina a lei, aqui a lei tinha que ter um mecanismo de sancionar, porque nós vamos, independente da casa, né, a nossa entidade, o nosso sindicato, é óbvio que nós atuamos politicamente, tecnicamente, juridicamente. Então, portanto, juridicamente eu não vou avançar aqui o que nós iremos ou não fazer. Isso é um problema nosso, mas faremos, pode aguardar. Então, o que nós defendemos, e a contradição do senhor, é que, por que o senhor é contra alterar a lei? Por que o senhor é contra, por exemplo, que tem um mecanismo no artigo 98, que caso, vereador Celcinho, os prefeitos burlem a Previdência, eles não têm uma sanção. Eles não incorram, por exemplo, improbidade administrativa. Por que somente é grave também, né? Por que somente o não repassar o desconto tem que causar dos servidores, tem que causar improbidade administrativa? Por que quando ele não passa a parte dele, ele não tem que ser sancionado? Bem, existem tribunais nesse país, né? E existe o Supremo Tribunal nesse país. Se nós tivermos que chegar lá, nós chegaremos. Presidente, finalizando. Ele não respondeu, eu vou fazer a pergunta para ele e vou responder para vocês. Eu perguntei a ele, deixa eu falar, eu sei que vocês têm uma certa emoção, que às vezes exagera, não deixa de concluir o raciocínio. Eu perguntei a ele qual é a sanção que o prefeito sofre se ele atrasar o parcelamento da aprovação desta casa. Se ele deixar de repassar 3 meses consecutivos ou 3 meses intercalados, todos os convênios serão suspensos, todas as verbas e recursos federais e estaduais não chegarão mais à Valença, e com isso é uma sanção gravíssima e ele não poderá retornar à casa para pedir um novo parcelamento. A garantia que se tem é que, se aprovar a lei, terá sobra de recursos. Simplesmente isso, para poder cuidar justamente da carência que vai ter sobrevive. Que não é só discutir e fingir e mentir que vai quebrar, que os aposentados não vão receber. Isso eu garanto e gostaria que tivesse aqui pessoas, e tenho certeza que ele tem, dentro desse entendimento, não há risco nenhum de quebradeira. Isso é factoide, vontade explícita de engessar o prefeito naquilo que for possível. E para isso, não conte, porque existe sanção para, se o prefeito não pagar as parcelas, a próprio Ministério da Previdência, ele tomar as medidas por nós, por vocês. Suspenderá todos os convênios, isso está na lei. Se vocês não acreditam na lei, não devam acreditar em nada que nós falamos aqui dentro. Então, eu agradeço a presença do senhor Danilo e digo aos vereadores, não há risco nenhum de quebradeira. Nenhum risco. Esse terror tinha que acabar com Valença. Esse terror ia achar que em Valença, não sei onde está enterrada, mas tem que achar. Aqui em Valença tem uma cabeça de burro enterrada. Nada